A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar os 3 pactos de Deus com Noé. Aqui podemos falar que até uma aliança tripla, né, onde Deus, né, que fez com esse pacto Noé, representa o quê? A Trindade. Né? Cada pacto representa uma pessoa da Trindade, como muitas vezes aparece na Bíblia, né, o número 3, que representa a Trindade de Deus e a ressurreição de Cristo. A primeira parte, né, ou o primeiro pacto, está lá em Gênesis 6:18, diz assim: contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e seus filhos, e a tua mulher, e a mulher de seus filhos. Então veja bem que aqui foi a primeira menção, né, de um pacto, uma aliança que Deus faz com o ser humano na Bíblia. Foi uma proteção de Deus em meio ao dilúvio prestes a vir e a sua primeira garantia de promessa pactual. Então veja bem, a primeira garantia que Deus fez, né, foi que seria salvo Noé e sua família com seus filhos e suas noras. Essa foi a promessa de Deus. Ela se estenderia se outras pessoas entrassem também na arca, mas como ninguém entrou, essa aliança foi somente para 8 pessoas, né? Noé e mais 7 pessoas. Isso é a primeira vez que a palavra em hebraico é usada na Bíblia. Birite, né? Que quer dizer pacto ou aliança. Deus então assim garantiria a vida dessas 8 pessoas que estavam na arca juntamente com os animais. Então essa palavra em hebraico, né, birite, significa pacto ou aliança. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com Noé, ou o primeiro pacto, né? O segundo pacto da aliança consiste numa promessa que Deus fez após Noé ter oferecido o holocausto dos animais limpos, né, e das aves limpas. Então foi o segundo pacto que Deus fez com Noé, lá em Gênesis 8:22, diz assim: quanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então veja que Deus fez essa aliança com Noé, falando que isso nunca mais ia cessar. Enquanto tiver a terra, vai ter alimento para o ser humano, né? Mas hoje vê que a situação no mundo é desesperadora, porque o ser humano, por muitas ganâncias, estão destruindo o nosso planeta. Mas Deus garantiu que isso vai acontecer até o fim, enquanto a terra existir. Lá em Jeremias, no capítulo 33, do versículo 20, diz assim: assim diz o Senhor, se pudestes invalidar o meu concerto de dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não se haja dia e nem noite a seu tempo. Então veja bem, Deus poderia invalidar, mas ele ainda continua falando aqui no Jeremias 33:25, diz assim: assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra. Então, isso vai ter que acontecer sempre, né? Deus já determinou as ordenanças dos céus e da terra. Então o ciclo de vida sempre vai ser aquilo que Deus determinou. Aqui em Gênesis 8:22, né? O terceiro e último pacto, né, da promessa de Deus, está lá em Gênesis 9:9, e eis que estabeleço o meu concerto, né, o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós. Essa foi a promessa, né, individual a todos os seres viventes que Deus tinha destruído antes, né? Mas a semente ficou ali, que não voltaria mais esse dilúvio, né? Que não acabaria mais o mundo com o dilúvio. Então você vê que foi uma promessa incondicional, né? Em todos os seres vivos, para todos eles, né? Que todos tiveram novamente a vida na terra. Gênesis 9:10 diz assim: é com toda a alma vivente que conosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco,
desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Então veja bem, né? Deus saiu todos os animais de dentro da arca para repovoar a terra. E veja aqui quando ele fala da res, né? Que se Noé tivesse levado só um par de cada animal, né? Ou um casal de cada animal, então não teria mais esse tipo de animal, porque dos animais limpos e das aves limpas foram oferecidos em holocausto. Mas nós sabemos que Noé levou de 7 em 7, né? Nós já falamos nas aulas, nos ensinamentos passados, né? Vamos lá, Gênesis 9, 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto de que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. No 12, e disse Deus, este é o sinal do concerto que tenho entre mim e entre ti, que vós e entre todas as almas viventes que está convosco por geração eterna. Então esse é o concerto. No 13, aí Deus falou assim, o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal do concerto entre mim e entre a terra. No 14, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. No 15, então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda todas as almas viventes de toda a carne, e as águas não se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então veja bem que Deus instituiu, né, que a gente chama hoje de arco-íris, né? Instituiu porque não iria mais, quando aparecesse o arco-íris, Deus se lembraria do seu concerto, né? Isso era algo que não existia naquela época, era algo inédito, né? Porque Deus que estabeleceu o arco-íris. Não como muitos cientistas falam aí, né, que a defração da luz, quando bate na água, forma o prisma, né? E a luz se decompõe nas cores primárias. Não, isso Deus estabeleceu logo no começo do mundo, né? Deus, são as ordenanças que Deus estabeleceu, tá? Então, o arco que aparece nas nuvens foi estabelecido na época do fim do dilúvio. Gênesis 9,16 diz assim, estará o arco nas nuvens e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. Então veja que é um concerto eterno para Deus, para toda a vida, isso sempre vai acontecer. Gênesis 9:17, disse Deus a Noé, este é o meu sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então o arco na nuvem, né, representa um fenômeno da natureza, né, que Deus estabeleceu. Deus deu todas as ordenanças à natureza, não é como a ciência diz, né, porque sempre o homem quer provar aquilo pelo que ele acha, não pelo que é, do que está escrito na palavra, porque Deus falou isso para Noé praticamente há mais de 6.000 anos antes de Cristo, né? Então está muito tempo atrás Deus estabeleceu isso daí. Hoje nós conhecemos como arco-íris, que é um sinal, né, da promessa de Deus que nunca mais haverá dilúvio sobre a terra e a constante lembrança das suas palavras, né? Então veja que Deus estabeleceu as suas palavras. O arco-íris, né? O arco-íris, as pessoas não sabem, mas vem do latim, que significa arus, que representa a arma empregada para disparar flechas, né? E mesmo mais previamente, a forma que se representa o arco nas nuvens. Então veja bem, então esse nome arcos representa um arco, que representa em latim, representa, né, como se joga uma flecha, a flecha faz aquela meia circunferência, né, representando um arco. E íris, procedente do latim, que se refere à deusa do Olímpio, né, do Monte Olímpio, né, a deusa Íris. Então, por isso que nós chamamos, que já vem lá
do grego, né, já vem, isso vem desde o passado, por isso que nós consideramos como arco-íris, mas deveríamos chamar o arco de Deus. Bom, essa é os 3 pactos que Deus fez com Noé. Né? Na próxima postagem nós vamos falar o que aconteceu nesse ano que Noé, mais de um ano que Noé ficou na arca. Aconteceu muitas coisas e nós vamos revelar uma a uma para você poder entender a grandeza de Deus e os acontecimentos que aconteceram na época de Noé. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de você compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e veja a série completa, né? Se você quiser ver a série completa, lá no playlist do meu canal, veja lá em Noé e a Arca, né? Aí você vai ver a história todinha de Noé, desde o começo, né? E até nós chegarmos ao fim. Falta pouco para terminar essa matéria. Deus abençoe a todos, até uma próxima.